Entrou? Entrou. Deixa eu ver entrar mais. Não, entrou também. O povo esperou Tá tanto que escondido. desistiu. Ah, não, eu não sei nem como é que eu... Encontrou. Jesus. É Lucas, né? É Lucas que entrou, sim. Acho que o povo esperou tanto que... Oxe. O povo esperou tanto que cansaram, eu acho. Será que não vai ter hoje? Apesar que não vai ter, né? Mas eu quero saudar a igreja. Já entrou, já, mas... Eu quero agradecer, saudar a igreja com a paz do Senhor. E quero pedir, né, de antemão, desculpa, que houve um transtorno muito grande aqui na internet, que me parece que não atualizou. O Face atualizou e não estava mostrando a opção para entrar ao vivo. Aí isso houve um transtorno. Mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor, né? Eu gostaria agora de passar a palavra para o superintendente da Escola Bíblica Dominical, para dar início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Amém? Fica à vontade, João Lucas. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade, né, de estar aqui junto com todos vocês, dirigindo mais uma escola bíblica dominical. E vamos falar com o Senhor nesse momento, agradecendo a Ele por mais um dia de nossas vidas. Amém. Né? Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, porque Ele é bom e maravilhoso. Amém, Amém? Jesus. E assim oremos. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, mais um dia diante de Ti, da Tua presença, da Tua graça poderosa, Senhor. Te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade, por tudo, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossas mesas, Obrigada. por nossa saúde, pelos livramentos, Senhor, por toda a nossa família. Toma a frente, Senhor, da nossa nação, Pai, nesse momento tão difícil, Senhor, dessa pandemia, das pessoas, Pai, que não têm condições de trabalhar, não foram aprovadas ainda nesse auxílio emergencial. Toma a frente, Senhor, daquelas pessoas que estão com dificuldades, Pai, para trazer o pão para dentro de casa, Senhor. Tem misericórdia de cada uma dessas vidas. Toma, Senhor, cada membro, cada congregado da tua igreja, Senhor. A nossa pastora, o corpo diaconal, cada um da nossa igreja, Senhor. Vem nos livrando de todo o mal e nos abençoando a cada dia, Senhor. Vem nos levantando cada vez mais para fazer a tua obra, fazer a tua obra de coração quebrantado diante de ti, coração grato, Senhor. Não por obrigação e não por rotina, Senhor, mas por prazer. Em nome de Jesus, toma nossas vidas em tuas mãos, que seja feita somente a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá o hino do cantor cristão 208. Diaconisa Tereza, eu peço à senhora que Sim. enquanto estiver louvando, é por conta do atraso do áudio, para não estar um áudio um em cima do outro, tá bom? A senhora cante baixinho, amém? Senão o pessoal não entende. Eu vou ouvir. Amém. Glória a Deus. Amém. Minha possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida. És meu Deus, meu Salvador, junto a ti, junto a ti. Junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. O prazer ou o descanso, não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a ti,
junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui, pelo vale tão sombrio e também terrível mar. Queira tua mão divina sempre ser junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui, quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, gozarei o eterno bem, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Vamos Deus. louvar um hino também, Aleluia. 366. Amém? Firmeza, nossa fé, nossa esperança, nossa confiança é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhes não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e voltarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos lá abrir nossas Bíblias no versículo base, se encontra em Colossenses, não é isso, diaconisa? Colossenses. O tema de hoje. Colossenses 4. O tema de hoje. O tema de hoje. Diga aí o tema de Todos hoje. podem fazer missões. Todos podem fazer missões. Podem fazer missões. Muito bom, é isso mesmo. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3,
Capítulo do 2. verso 2 ao 6. Capítulo 4, Capítulo perdão. 4, é. Capítulo 4, do verso 2 ao 6. Colossenses. Colossenses 4, do 2 ao 6. Glória a Deus. E assim diz a palavra do Senhor: perseverai em oração. Amém? Certo. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra fala, nos ensina a perseverar em oração. Não somente orar uma vez e pronto, já orei, já entregar nas mãos de Deus. Devemos sim entregar nas mãos de Deus, mas devemos perseverar em oração, orando com ações de graças, ou seja, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, pelo seu amor, pela sua misericórdia, por tudo que ainda será feito em nossas gerações à frente. Amém. Glória a Deus. O verso 3 fala, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, Verdade. a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Glória a Deus. Aqui está falando para a gente orar uns pelos outros, para o agir de Deus estar sobre nós. Verdade. Para Deus estar agindo e operando no meio de nós. E cada um de nós termos um testemunho do avivamento de Deus na nossa família, do agir de Deus, da cura que teve em nosso lar, da libertação dos nossos irmãos, da libertação dos nossos filhos, de quem tem filhos, dos filhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. E também andar com sabedoria, né? Verdade. Temos que andar com sabedoria. E que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Não é uma palavra amarga. Não é julgando o seu irmão. É Verdade. falando com amor, com carinho, com paciência, com graça. Você gostaria que alguém chegasse falando com você com ignorância, dizendo que você é isso, que é aquilo, muitas vezes mentindo? Não. Então, mesmo que a pessoa esteja no erro e esteja no pecado, mas a gente precisa ir com amor. Mostrar o amor de Cristo. Mostrar o que Deus tem de bom para nos oferecer. Tá. Mostrar o que Deus faz na nossa vida. Deus nos transforma. Deus Amém. nos liberta. Verdade. Deus trata nossas vidas. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e a palavra também da atividade de hoje, que todos podem ser o missionário, não é isso? Verdade. A lição de hoje Amém. é ótima. A lição de hoje é Missões, ótima. lembrando que missões começam em casa. Exatamente. Não é lá fora, não. Temos que pregar o evangelho para os nossos pais. Você jovem, que só você de crente na sua casa,
Você tem que mostrar diferença na sua casa. Você, homem, mulher, só você é crente, você tem que ensinar o que Deus está lhe mostrando. Você tem que ensinar o amor de Deus que você recebeu. É verdade. Então tem que evangelizar dentro de casa. Amém? Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade. A palavra está com a E diaconisa. também, Lucas, os convertidos na época, Paulo está mostrando aí porque ele estava orientando aos colossenses que aceitaram a Cristo a se comportarem de maneira diferente, não era? A se comportarem, Isso saber usar palavras sábias, palavras com sabedoria, para não ofender os de fora. Porque, veja, os não convertidos, quem não conhecia Cristo, eles teriam que dar o quê? Testemunho. Não é isso? Vamos fazer a diferença dando testemunho. E na época de hoje, a gente deve observar isso. Nós, cristãos, temos que fazer a diferença. Tratar bem os de casa e principalmente os de fora. Com amor, com sabedoria, palavras sábias. Não é verdade? A gente tem que observar bem isso. Porque senão, como é que a gente vai ganhar vidas? Hein, Lucas? Como ganhar vidas? Se eu sou cristã, eu trato lá de fora mal, com grosseria, desejo mal ao meu próximo. E aí? É crente? Afastar as pessoas em vez de Crente, cativar. aquele dali é crente? Aquele dali é crente, É. Aí cadê o testemunho? Isso é que é o problema, né? Aí, em vez da gente ganhar, a gente... Não é verdade? É. Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Fique à vontade. Quer falar mais? Não, eu agradeço a oportunidade. E eu agradeço Vou ficar a você. aqui só recebendo. Certo. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical agora, né? Vamos continuar. Tá certo? Vamos aí. Certo. Obrigada, Lucas, pela oportunidade. Vamos lá. A introdução. Você já pensou em ser missionário? É uma pergunta. Você já pensou em ser missionário? Se você não pensou, saiba que Deus tem planos missionários em sua vida. Pode ser onde você está. Pode ser do outro lado do mundo. O lugar é com Ele. A sua parte é ter o coração pronto para obedecer. Vamos ouvir a voz de Deus? Olha, antes de começar a falar qualquer coisa, eu quero dizer para os telespectadores, né, que o objetivo dessa lição, primeiro, a gente vai conhecer oportunidades práticas para fazer missões em casa, com campos missionários e na igreja. Vamos também sentir motivado a tomar atitudes missionárias práticas em sua casa e em sua igreja, para participar ativamente do plano missionário de Deus para a sua vida. Terceiro, você vai engajar-se numa atividade missionária da igreja ou ajudar a promover alguma. Amém? Então a gente vê aqui, a primeira pergunta, você já pensou em missionário? Você vai pensar no seu coração e vai responder para você próprio, né? Se já pensou, se você não pensou, saiba que Deus tem planos missionários na sua vida. E diz mais aqui, pode ser onde você está. Pode ser do outro lado do mundo. O lugar é com Ele. O lugar é com quem? É com Deus. Não é isso? A sua parte é somente ter o coração aberto e obedecer. Então vamos ouvir aqui algumas perguntas antes da gente começar o primeiro tópico. Faça missões em sua casa, sem sair de casa. Vamos ver o primeiro tópico. Que você que está em casa pode fazer, pode pensar e pôr em prática, certo? Pense no que eu vou fazer as perguntas e você pense e procure. Se a gente aprendeu, a gente deve pôr em prática. Não devemos ficar somente como ouvintes. Ouvir, pôr no coração e acabou. Vamos pôr em prática. Aqui algumas perguntas, para vocês terem uma ideia. Ele diz aqui, você tem ajudado a desenvolver coração missionário? Então você que é mamãe, que é vovó, que é vovô, que é papai, né?
tem desenvolvido na sua casa, junto com seus filhos, para desenvolver um coração missionário? Você pensa e vê o que você está fazendo. Outra pergunta. Você já leu ou contou para eles a história de um missionário? Outra pergunta. Você ora com eles pelos povos não alcançados? Outra. Você já pensou em fazer um cantinho missionário em sua casa? Outra pergunta que você pode pensar. Você ora com seus filhos pela conversão dos amiguinhos dele? Faz isso? Então, isso aqui são as perguntas para você pensar, refletir. E se não faz isso, procurar fazer. Tá certo? Vamos agora. Vamos ver. Eu, adulto. Eu sou um missionário, né? O que é que eu tenho feito por missões? Pensar nisso também, né? E o que é que eu pretendo de agora em diante, depois que passa essa pandemia? E até agora eu já posso começar a fazer, mesmo dentro dessa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro, eu posso fazer missões. Agora que eu posso fazer missões mesmo dentro da minha casa, porque eu vou ter mais oportunidade ainda. Meus filhos não estão indo para a escola, não podem estar brincando na rua, meus netos, então eu tenho mais condições ainda. Que a gente possamos refletir sobre isso. Primeiro tópico de hoje. Faça missões sem sair de casa. Vamos ler. Quando entendemos nosso papel de testemunhas, começamos a perceber as muitas oportunidades que temos para servir ao Senhor. Aproveitai as oportunidades. Isso daí está, aproveitai as oportunidades, está em Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Você na sua casa pode abrir a Bíblia e observar. Primeiro, minha casa, meu campo. As pessoas em seu lar também precisam da salvação em Jesus. Mesmo que tenham nascido em um lar cristão, precisam ser evangelizadas para caminhar com o Senhor. E você tem o privilégio de aproximá-la cada vez mais do Pai. Então, na minha casa, eu tenho a obrigação de procurar, através das minhas atitudes, né, como cristã, incentivar meus filhos, meus netos, a buscar mais a comunhão com Cristo. Né? Cada vez mais, se aproximar mais de Cristo. Porque se eu não der testemunho dentro da minha casa aos meus, como é que eles vão se aproximar mais de Cristo? Eles vão querer se afastar mais. Minha mãe, minha avó, minha tia é crente e age assim, de maneira errada. É grosseira com as pessoas, né? Tratam mal as pessoas, fala delas por trás, é falsa, mente. Cadê meu testemunho? Então, eu vou aproximar? Não. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande como cristãos, dentro da nossa casa, sermos o primeiro a dar o bom testemunho. Aqui ele diz, como é que a gente pode fazer? Primeiro, preparando. Letra A, preparando. Você já pensou em preparar seus filhos para o campo missionário? Uma pergunta. Você pode plantar no coração deles o amor por missões desde pequenos, contando histórias missionárias, compartilhando a realidade dos povos sem Jesus e sem a palavra de Deus, contribuindo com missões. Em nossos dias, temos acesso a excelentes livros com biografias e histórias missionárias contadas para o público infanto-juvenil. Você já pode montar um cantinho especial em sua casa, o cantinho da oração. Coloque um mapa do mundo com os países e marque o nome dos missionários nos locais onde atuam. Seus pés podem nunca pisar em outro país, mas você pode alcançar o mundo com seus joelhos em oração. Orem como família,
juntos. Escrevam cartas aos missionários. Estimule seus filhos a que escrevam para crianças da mesma idade. Não se esqueça de orar pelos amiguinhos de seus filhos, que são o campo. Coloque países, autoridades, famílias aos pés do Senhor. Clame a Deus por misericórdia. Alcance pessoas e nações do sofá da sua casa. Faça missões. Isso daqui tudinho é você preparando o campo dentro da sua casa, com seus filhos, né? Contando história para ele, fazendo um cantinho da oração, aquele cantinho missionário, ensinando a eles a orar pelos coleguinhas da escola, né? Ensinando a eles a falar de Cristo dentro da escola, com seus coleguinhas, ou na escola ou com seus coleguinhas, fazendo sempre a diferença. Isso aqui é preparando o campo missionário, né? Orando com nossos filhos, fazendo os comentários, lendo as histórias, dando os testemunhos. B. Recebendo. Como vamos ver aqui, recebendo. Todo missionário tem um período de visita às igrejas. Ofereça hospedagem. Chame para uma refeição. Você pode abençoar muito a família missionária e a sua família será grandemente abençoada também. É comum os missionários voltarem do campo esgotados e cansados, refúgio, cuidados e férias de verdade. Os que têm filhos precisam de tempo como casal. Precisam de tempo como casal. Enfim, os missionários têm necessidade como todas as pessoas. E quando estão fora do campo, precisam recarregar as forças emocionais e físicas e renovar a visão. Aproxime-se, seja sensível, abra seu coração e sua casa para acolher os que têm dado a vida no campo missionário. Isso daqui a gente recebendo. Inclusive na aula passada, na escola passada, nós falamos com o pastor e missionário Júnior, ele falou sobre isso, e nós falamos sobre esse repouso, sobre as férias, não é isso? Então aqui está falando como é que a gente precisa recebê-los. Receber eles com amor na nossa casa, né? Preparando uma boa refeição, alguma coisa para eles relaxar, porque eles vêm do campo, é muita coisa, cansado, esgotado, né? Os filhos dele também, quem tem filhos, também a gente também procurar receber bem, né? Para que eles sintam que são amados, que eles se sintam valorizados pelo trabalho deles lá fora no campo, alcançando almas. É muito importante a gente abrir o nosso coração e sempre que possível, quando vem um missionário de fora, a gente poder acolher, né? Aqueles que têm condições, que às vezes você quer fazer, mas você não tem nem condições de chamar para sua casa, para passar 2 dias, um dia, né? Um dia para vir almoçar, já que minha casa é pequena, mas se eu posso fazer um almoço, chamá-lo para almoçar. Isso daí fica a critério de cada um. Mas se eu não posso fazer nada disso, eu posso orar. Orar, interceder por aqueles missionários que estão lá fora. Letra C. Suprindo. Procure conhecer as reais necessidades. Temos a ideia de que missionários só precisam de dinheiro. O sustento financeiro é importante, mas não é tudo. Muitos precisam de palavras de encorajamento, cartas, bons livros, bons louvores e, com certeza, de oração. Você e sua família podem fazer sua diferença na vida do missionário e respectivas famílias. A gente pode, né? Aí, suprindo, como ele diz, o dinheiro é importante, mas a gente também, além de ser importante, a gente pode também encorajar, né? Mandar carta para o missionário, incentivar nossos filhos a fazer cartinha para os filhos dos missionários, que a gente conheça, né? Enviar livros para eles também, né? Louvores
E com certeza a gente precisa o quê? Orar. Vamos para o ponto 2. Minha casa, casa de Deus. Minha casa, segundo tópico. Minha casa, casa de Deus. No primeiro tópico nós vimos o quê? Minha casa, meu campo. Minha casa, meu campo. Aí nós vimos o quê? Preparando esse campo, recebendo, né, as sementes, os missionários no caso, e suprindo as necessidades deles. E agora no segundo, vamos ver minha casa, casa de Deus. Na igreja primitiva, os cristãos entendiam que tudo que tinham, inclusive as casas, era para serviço do Senhor. Os lares estavam sempre abertos para a oração, comunhão e refeições. A gente pode certificar isso em Atos. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos, capítulo 2, versículo 42. Vamos ler? Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Vamos ler para a gente nos certificar melhor sobre a atitude dos irmãos na época, na igreja primitiva. Atos 2. Vamos lá abrir. Capítulo 2, 47. Capítulo 2. 42 a 47. Atos, capítulo 2, do 42 a 47. Do 42. Como viviam os convertidos? Vamos ver aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá vendo? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja que coisa bonita, né? Que coisa bonita era na igreja primitiva. Como eles não tinham assim aquele egoísmo, aquela mão fechada, não. Tinham o coração aberto, a mão aberta, vendiam suas propriedades, aqueles que tinham mais condições, para suprir as necessidades daqueles que não tinham. Que você já bem conhece essas histórias, né? A gente está aqui relatando mais para vocês se apropriarem mais ainda dessa palavra, como eles viviam. A sua casa pode ser um local de refúgio para os vizinhos angustiados e corações abatidos. Como fazer isso? A minha casa pode ser um local de refúgio. Como? As pessoas que têm necessidade, que estão passando por problema, né? Não só financeiro, mas emocional, está perturbado, muito conflito, muitas coisas. A gente pode, como cristão, ajudá-los, aconselhá-los, orar por eles, né? Eu posso receber. Na minha casa eu recebo pessoas com problema, tudinho, eu escuto, peço a Deus que de mim mesmo não sai nada, Deus me dá a palavra para eu mostrar para aquela pessoa como deve se comportar. Principalmente até cristãos mesmo que fica perturbado, que não sabe como se portar em determinadas situações. Às vezes cristãos que o inimigo que dá uma brechinha e o inimigo bota na mente dele coisas para perturbar. Até na mente dele, que eu um dia desse mesmo eu vi o testemunho de uma irmã, que ela disse que ouve vozes que manda ela
porque ela passa por muito aperreio, ela diz que ouve vozes que manda ela se matar, manda ela se cortar. Ela ouve essas vozes, né? Então o inimigo, ele tá dia e noite ao nosso derredor. Por isso que a gente tem que orar e buscar e pedir a Deus, né? Para que ele nos revista da sua armadura. Então, aqui. Você pode abençoar muitos com estudos bíblicos também, em pequenos grupos. Gastamos muito tempo cuidando de coisas, mas o Senhor nos chama para cuidar de pessoas. Por isso é preciso planejar, separar tempo, convidar pessoas e investir em relacionamentos. Né? Não precisa ser nada muito elaborado e nem caro. O objetivo é desenvolver relacionamento e estar aberto ao que Deus quer fazer. Faça um bolo e chame algumas vizinhas para um chá à tarde. Leia um texto bíblico, compartilhe sua fé, ouça os outros, busque as pessoas. Quando a igreja primitiva tinha a casa aberta, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que indo sendo salvos. Então veja, a gente pode fazer isso. Inclusive, eu gosto muito de dar testemunho de mim, né? E sem hipocrisia, sem fingimento. Eu às vezes faço isso que ele está dizendo aqui, ó. Chama alguém, a pessoa vem, eu leio a palavra, falo de Jesus tudinho, só não faço uma coisa que eu vou procurar fazer. É um bolo. Tá certo? Não vou dizer que faço bolo que eu estou mentindo. Mas eu vou pensar, eu estou aprendendo. Ao mesmo tempo que eu estou aqui ensinando, eu também estou aprendendo. Porque eu fico passando e também fico recebendo. Vou procurar fazer um bolinho, que é para atrair mais ainda a pessoa a ter o desejo de voltar. Não só por causa do bolo, mas por causa da palavra. Acompanhando, terá um bolinho, um suquinho, né? Refrigerante eu não quero, um suco. Aí foi boa essa história. Então, minha casa, casa de Deus, né? Então vamos agora, cadê meu Deus? Falar do bolinho. O que fazer à tarde? O bolo, chamar alguma vizinha para o chá da tarde, ler um texto bíblico, compartilhar sua fé com os outros. Busque as pessoas, quando a igreja primitiva tinha casa aberta. Bom, vamos agora ao terceiro tópico. O terceiro tópico é minha casa, minha vida, meu tudo. Minha casa, vamos aí. Minha casa, minha vida, meu tudo. Nossa cultura tem o costume de dar para missões aquilo que não serve mais. Veja só, minha casa, minha vida, meu tudo. Para abordar as necessidades do campo missionário, oferece-se ao cristão uma escolha entre 3 opções: orar, ir ou contribuir. Orar, ir ou contribuir. Mas a Bíblia não coloca essa divisão. Somos chamados a fazer as 3 coisas. E não excluir as outras. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nossos testemunhos alcançarão pessoas e nosso bolso estará investindo no que é eterno. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 6. Mateus 6, 19 a 21. Mateus, capítulo 6, do 19 a 21. Vamos ler, irmãos, para a gente absorver melhor. Vamos ver os tesouros do céu. O 19. Mateus, capítulo 6,
versículo 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. O 21. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Né? Nosso tesouro tem que estar em quê? Em Cristo. A gente não pode só pensar em riquezas. Como está falando aqui, ó, não acumular riquezas, tesouro aqui. Porque esse tesouro todo que a gente constrói aqui, que a gente se prende tanto, não quer abrir de mão de nada, tudo isso vai ficar. Tudo. Isso todo mundo já sabe, né? Então a gente tem que meditar nessa palavra. Aí aqui ele diz, letra A. Sobras para o Senhor, é uma pergunta. Sobras para o Senhor. Nossa cultura tem o costume de dar para as missões aquilo que não serve mais. Com muita tristeza, missionários recebem roupas rasgadas e completamente fora de moda, medicamentos vencidos, brinquedos quebrados, livros rasgados e por aí afora. A obra missionária não deve ser feita com nossos restos, mas com aquilo que revela o amor de Deus. Está em 1 Crônicas, nós podemos ver isso em 1 Crônicas. Não vou ler por causa do tempo, mas vocês podem ler em casa. 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21, do 23 a 34. Leiam e vejam o que está falando sobre isso, 1 Crônicas, né? Que Davi se recusa a dar, onde vocês vão ver que Davi se recusa a dar ao Senhor algo que não lhe custasse nada. Ele queria pagar o preço, investir. Davi era generoso com as coisas de Deus. E o povo seguiu seu exemplo, dando voluntariamente e liberalmente ao Senhor. Você pode constatar isso em 2 Crônicas, capítulo 29 e o versículo 9. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 9. Leia e constate esse amor de Davi pelas coisas de Deus. Então a gente vê aqui, muitas pessoas fazem, realmente eu estou com muita roupa, a gente faz isso. Estou com tanta roupa que eu não estou usando mais, que está apertada, a gente vai dar. Mas está certo, por uma parte, se eu tenho muita roupa, não dou conta. E eu sei que lá no sertão, lá no Agreste, seja onde for, esteja precisando, muitas crianças carentes, tudinho, né? Aí eu posso juntar aquelas roupas boas, e enviá-los, tá certo? Enviar para ser distribuída no campo missionário. Para os meus missionários que estão lá, o ideal seria o quê? Comprar uma roupa nova, saber a medida o número da esposa do missionário, ou do missionário, ou dos filhinhos, e mandar roupinhas novas, um calçado, não é? Já para o campo a gente poderia mandar até já usada, mas em bom estado. Porque você veja, é muito difícil as pessoas querer dar o melhor para a sua igreja, para o missionário. E eles não são resto. Eles são pessoas, a gente podia dizer até assim, seria a primícia do Senhor. Porque eles estão ali fazendo a obra. Primeiro eles estão ali fazendo a obra. Levando, pregando o evangelho, o que a gente não está fazendo. A gente está em casa, no nosso conforto, né? Eles estão lá, arriscando suas vidas. Muitos lá não têm conforto nenhum. Tem lugares que missionário vai que não tem conforto nenhum. Mas eles estão ali. Por amor a quem? A obra. Por amor ao Senhor. E nós que estamos em casa, a gente deve procurar também fazer o melhor com amor. Né? Vamos ver aqui a letra B.
dar é melhor que receber. Está em Atos, pode observar na Bíblia de vocês, no capítulo 20, o versículo 35. Esse não é o estilo de vida do mundo, mas é o ensino do Senhor. É uma questão de mordomia. Tudo que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Só aprendemos que dar é melhor quando começamos a dar, a dividir, a ofertar. Experimente e veja o resultado. É verdade, minha gente. Essas palavras daqui, olha, dar é melhor do que receber. Quando eu não sei se acontece com vocês. Quando a gente ajuda uma pessoa, quando a gente dá, a gente não se sente bem, chega a sentir com prazer porque ajudou, porque deu. Até dar uma palavra que a pessoa sai alimentado, confortado, a gente se sente bem. Imagina quando a gente dá uma coisa que a pessoa... Outro dia, agora uma coisa que a gente tem que observar é quando a gente der, a gente esqueça o que a gente fez. O que a gente fizer de bom, esqueça. Não fique esperando resultado. Não fique esperando recompensa, porque eu dei a fulano, dei a Betrano, e ele não me agradeceu, fez isso, fez aquilo por mim. Nunca pense nisso. Faça como se estiver fazendo para Deus. Porque Deus te deu tudo. Te deu a saúde, te deu oportunidade, te deu sabedoria, te deu condições de ajudar financeiramente, um alimento, uma roupa, um calçado, seja o que for, e uma palavra, se for preciso. Então, principalmente a palavra também. Aí, nesse caso aí, o que é que a gente tem que pensar? Não ficar esperando que receba o troco. Não. Outro dia, uma senhora estava me dizendo, uma irmã, que eu nem me lembrava mais. Ela disse, irmã, eu lhe amo tanto. O que você fez por mim, eu não esqueço nunca. Eu disse para ela, foi o que eu fiz. Porque para mim eu não tinha feito nada. Nem me lembrava mais. Eu só sabia nessa ocasião agora que ela estava precisando, que eu estava ajudando. Que ela estava passando por um problema muito sério e eu estava ajudando ela. Aí meu marido aqui reclamando tudinho, porque tu sai de casa para fazer acontecer. Eu digo, tá precisando. A mulher ela é viúva, coitada. Ela precisa de uma palavra, ela precisa de um apoio, de uma ajuda. Os filhos dela moram tudo pro lado fora daqui do estado. Sozinha, problema de saúde. Então, foi que eu fiquei ajudando. Aí ela disse, o que foi que eu fiz? Tá lembrado quando eu estava assim, 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 assim. Você foi na sua casa, eu fui na sua casa, que eu ia dar até meu cachorrinho, que eu não podia nem sustentar, eu ia dar meu cachorrinho, que eu não tinha condições nem de comprar alimento, porque o dinheiro dela, ela era da prefeitura e não estava saindo dinheiro. Eu digo, não me lembro mais não, irmã, realmente eu não me lembrava. Ela disse, você foi no seu armário, tirou de tudo que você tinha, você tirou, inclusive carne, botou numa sacola, me deu, ainda mandou mais comida pro meu cachorrinho, disse, não dê seu cachorrinho não. E você sempre mandava seu filho levar lá em casa. Eu não me esqueço não, irmã, seu menino era pequeno, ia levar. Eu digo, olha, realmente, irmã, sinceramente, não estava lembrada. Depois que ela relatou tudinho, foi que me chegou a lembrança. Quer dizer, a gente tem que fazer, ajudar aquele que está precisando, sem estar preocupado o que eu fiz. Fiz por amor, passou, já esqueci, já vou passar para outro. Se aquela pessoa um dia voltar a precisar, estamos aqui para ajudar. Então, o cristão, ele deve procurar agir dessa maneira, né? Pelo menos é o que ensina, é o que nos ensina a palavra. Continuando aqui a lição, já vimos aqui que o bom é dar do que receber, né? E esquecer o que a gente faz. Porque se eu dou, eu vou receber a recompensa do alto. Vamos agora para o primeiro tópico. Vamos para o primeiro tópico, porque hoje eu creio que não vai dar, deixa eu ver, não vai dar tempo. Vamos ver se vai dar tempo. Porque já começou um pouquinho mais tarde, eu vou dar uma carreirinha, tá certo? Expedições missionárias. O modelo de missões hoje é o de missão integral, que vê a pessoa em todas as necessidades e abre portas para muitas opções de ministério. Cuidado, cuidado. Ação social não é um pretexto para se pregar o evangelho. Ó,
Veja só, cuidado. Ação social não é um pretexto para se pregar o evangelho. Em muitos casos, a própria pregação do evangelho é a maneira de dizer: Deus te ama, tanto que quer te ajudar a viver melhor. Diminuir teu sofrimento. Jesus nunca disse: Deus te abençoe, e foi embora. Ele curou os enfermos, libertou os possessos, curou os aflitos, tratou as suas dores. Ele nos deixou o exemplo a seguir. 1 Pedro 2, 21. Entre ser missionário de tempo integral ou ficar na igreja, existe um leque de opções na obra missionária. Eu gostaria de ler com vocês 1 Pedro, o capítulo 22, o versículo 21. Vamos ler? 1 Pedro. Vamos ver aqui. Primeira Pedro. Vamos ler. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pra gente, versículo 21, que diz o seguinte: Porquanto, veja só, a vida é exemplar de um cristão. Veja só, no 1 Pedro, capítulo 21, 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21, que ele diz: Porquanto para isto mesmo fostes chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Tá vendo? Então aqui Pedro tá falando aqui, né, que o próprio Cristo, ele deu exemplo. Ele deu exemplo. E a gente tem que fazer o quê? Também dar exemplo, né? Ele veio aqui para dar um exemplo. Sofreu, e como sofreu? Sem merecer. Quanto mais a gente. Então, o que Cristo fez aqui, ele deu exemplo que a gente deve procurar o quê? Segui-lo. Mais adiante, ele diz aqui, né? Entre ser missionário... Foi, meu Deus. 1 Pedro, assim, entre ser missionário de tempo integral ou ficar na igreja, existe um leque de opções na obra missionária. Vejamos a primeira opção. Primeiro leque, missões de curto prazo. São expedições missionárias que contam com voluntários cristãos disponíveis em período de uma semana a um mês, como férias, por exemplo. Os voluntários se inscrevem e são orientados quanto às tarefas que poderão executar. Esse modelo de missões geralmente é um trabalho de impacto, em que se concentra muita atividade em pouco tempo e deve ter retaguarda de uma igreja para o acompanhamento dos convertidos e discípulos. Isso daí, aí vamos ver esse acompanhamento como deve ser, né? Isso é de curto prazo, mandar alguém em determinado local, determinado tempo, quando você vai passar uma semana, um mês, né? Como uma férias, por exemplo. Primeira, letra A, os pré-requisitos. Além do compromisso com o Senhor, alguns requisitos são necessários. O voluntário ou missionário estará em culturas diferentes, mesmo dentro do seu próprio país. Tem cultura diferente. Nós sabemos de região, cada região tem sua cultura, né? É preciso ter disposição para se adaptar ao clima, à alimentação, às condições de hospedagem, ao ritmo de trabalho, às estratégias de evangelismo. É importante verificar os cuidados
de saúde para a região onde vai, como vacinas, por exemplo, né? É necessário respeitar a realidade que encontramos, não diminuir as pessoas, não fazer piadas com as diferenças entre seu contexto e o do outro. Estar disposto a demonstrar amor apesar das diferenças. Claro, se você sai da sua região, vai para outra, num caso desse de missões de curto prazo, né, a gente tem, primeiramente, você tem que estar com o coração aberto, estar disposto para querer ir, com compromisso, né, que você vai lá levar a palavra. Você não vai para um passeio, você não vai, mesmo que seja até um período de férias, que eu queira, estou de férias, mas eu quero passar nesse período meu de férias num local evangelizando, fazendo missões, né, com a minha igreja. Faz sempre e eu me disponho, aqui eu vou. Então, quando eu chegar lá, eu não devo fazer pouco caso, porque eu estou ali no trabalho do Senhor, né? Eu estou ali na obra. Então, e também, porque se eu vivia na minha cidade, eu tinha certo conforto, se eu vou para outra, eu não vou ter a mesma coisa, eu tenho que estar consciente disso que eu vou encontrar lá. Eu tenho que ir com aquela consciência que não vai ser a mesma coisa. Vou passar por algumas dificuldades, né? Algum desconforto, mas eu vou porque eu quero, por amor à obra do Senhor. Então eu tenho que abraçar e tratar bem, respeitar, como a pastora mesmo falou quando ela foi para Guiné-Bissau, né? Como foi lá a situação, como ela teve que adaptar as coisas. Difícil que ela passou lá, mas ela se adaptou. Alimentação, né? O banho, tudo. Ela teve que se adaptar, porque lá é um país totalmente diferente do Brasil. Cultura diferente, alimentação, tudo lá diferente do Brasil. E ela teve que se adaptar. Lá, porque é outro país, se adaptou. Lá foi pior ainda do que se fosse aqui no Brasil, em outra região. Né? Longe de casa, totalmente longe de casa. Outro país, né? Teve que atravessar o oceano. Mas ela se adaptou. Que ela foi por quê? Para lá. Foi obrigada? Não. Ela foi porque tinha uma chamada. Foi para lá e lá foi fazer a obra do Senhor. Né? Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, o B. As expectativas. O perfil dos voluntários em missões de curto prazo é bem variável. Apesar de todas as orientações, não é raro encontrar aqueles que chegam mais interessados em conhecer novos lugares do que pregar o Evangelho. Outros acham que é algo como retiro da igreja, acampamento. Outros ainda acham que são algum tipo de super-herói cristão. Um Indiana Jones missionário. As motivações podem ser diferentes, mas o certo é que Deus trabalha em todos os lados. Nas pessoas que recebem a atenção e nas que dispõem a servir. Em cada vida, Deus tem algo pessoal a fazer, e Ele faz. As limitações. As limitações é muito comum ser invadido por um sentimento de frustração frente às limitações. Temos a impressão de que podemos fazer tão pouco ou quase nada diante de tantos problemas sociais, econômicos, familiares, espirituais. Nesses momentos, levante os olhos, olhe para o Senhor e creia que Deus pode e usa o seu pouco para alcançar e abençoar o outro. O pouco, aos seus olhos, colocado nas mãos do Pai, se transforma em muito. As limitações. Realmente, nós temos as limitações. Então, eu não posso dar nada, mas tudo que você der, o que você puder dar, você puder contribuir, você está ajudando. Porque é como disse aqui, né? O pouco se transforma em muito. Sendo abençoado por Deus. As diferenças. Pode ser um grande desafio conviver e trabalhar ao lado de irmãos de outras igrejas, denominações, estados ou países. No início, as diferenças podem parecer uma barreira,
Mas se dermos liberdade à ação do Senhor, Ele pode nos dar senso de unidade, necessário a usar nossas diferenças a favor de sua obra. Então a gente tem o quê? Respeitar a diferença, né? E procurar viver em unidade com o irmão. Unido. Unidade vem de união. Unido com o irmão na obra do Senhor. Esquecendo as diferenças. O retorno. Voltar à rotina nem sempre é fácil. Você ganha uma nova visão dos objetivos de vida, das bênçãos infinitas do Pai, de sua responsabilidade como cidadão e cristão. Não guarde tudo num álbum de fotos. Compartilhe o que viu, ouviu, viveu, né? Conte na sua casa, na igreja, conte no trabalho, na escola. Sua tarefa não terminou. Então, quando a gente retorna, tem que retornar alegre, contando, né, os testemunhos, quantas vidas foram salvas naquele seu trabalho, o que ele pôde fazer para ajudar naquele campo, tudo. Né? Mas tudo isso contar com alegria, o que Deus fez ali, naquele local onde ele esteve. Os frutos. Gostamos de números, então tudo tem que ser relatado, né? No retorno deve ser relatado tudo para a igreja. Os frutos. Gostamos de números, queremos ver mãos levantadas, mas os frutos competem ao Senhor. A nossa parte é lançar a semente. Muitas vezes ele nos deixa ver alguns frutos para não desanimarmos. Uma planta, um rega, outro colhe. Mas o crescimento vem de quem? De Deus. Então a gente planta, nem sempre a gente planta, desenvolve logo, né? Desenvolve logo, cresce logo. A gente planta a semente, rega, deixa lá. Sempre regando, quando vê, ela se desenvolve, ela cresce. Isso a gente pode ver em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6 a 7. Os irmãos podem observar em casa. Segundo tópico, para a gente encerrar aqui. Profissionais e missões. Existe uma grande carência de profissionais que possam, por meio da profissão, demonstrar o grande amor do Senhor, cuidando do corpo, da mente e da qualidade de vida das pessoas. Em muitos países fechados, a entrada de missionários, os profissionais cristãos são instrumentos preciosos. Primeiro, assistência direta. Acontece quando a ação do profissional cristão atende a uma necessidade específica e pessoal. Por exemplo, assistência médica, dentária, emissão de documentos, advocacia de pequenas causas, construção de casas, alfabetização, reforço escolar e tantas outras. Tudo isso aí, em locais assim, você entra, né, para dar aquela assistência e você está ao mesmo tempo pregando o evangelho, falando do amor de Cristo. E ali você fica ali plantando a sua semente. Ali você está plantando. Aí quando o paciente volta para uma nova visita médica ou dentária, você novamente, né? Você está o que ali? Regando na palavra de Deus, aquela pessoa. É uma maneira discreta, né, que você tem, dentro da sua profissão, você agir contribuindo para divulgar o evangelho. Não perder a oportunidade. Toda oportunidade que nós temos, a gente tem que falar do amor de Cristo. Tem que falar de Cristo. Assistência indireta e capacitação. Letra B. Quando o profissional participa na capacitação da pessoa, viabilizando a oportunidade de renda, ou melhor, qualidade de vida, por exemplo, curso de corte e costura, manicure, cabeleireiro, manejos agrícolas, né? Criação de abelhas, hortas, culinária, artesanato, inclusão digital, que é informática, né? E outras coisas mais. Tudo isso você está dando o quê? Uma assistência. E está ao mesmo tempo pregando, levando o evangelho. Nunca saindo do foco. Eu vou fazer tudo isso para ajudar, mas eu estou sempre falando do evangelho, do amor de Cristo
para ganhar vidas ali, transformar vidas. Não só transformar a vida nessa parte secular, mas transformar a vida espiritual daquelas pessoas que muitas nem a Cristo conhecem, nunca ouviu nem falar. C. Um exemplo. Ou melhor, a diferença. Assistência social. Assistência social por si só não é evangelismo. Muitas ONGs e entidades humanitárias fazem uma boa assistência social. A diferença na ação cristã é que, além da ação, tem evangelização. O cristão não apenas atende as pessoas com amor, chama a pessoa pelo nome, olha nos olhos, senta-se junto, né? Interessa-se, relaciona-se e etc. com essa pessoa. Mas também anuncia que Cristo morreu pelos nossos pecados. A diferença é essa, de ação social é essa. Você não vai ali, muitas ONGs têm, né? Que só presta assistência, mas não evangeliza. Não, é só uma assistência social. Mas a gente, além da assistência social, a gente tem esse foco, é levar a palavra, é evangelizar, né? É chegar perto, é olhar nos olhos e dizer, Jesus te ama. Eu te amo porque Jesus te ama. Eu te amo porque Jesus me amou primeiro. Eu antes não conhecia Cristo, mas Cristo me alcançou. E por isso que eu quero te alcançar também, meu irmão. E falar, um amor mesmo, né? Chegar perto daquelas pessoas. Um exemplo. Em Asas de Socorro, montamos equipes com profissionais de saúde e voluntários de cristãos de todas as partes do Brasil. Eles saem de sua cidade e chegam a uma de nossas bases da região norte, com barco ou avião. As equipes chegam às comunidades ribeirinhas ou indígenas, isoladas e carentes. Montamos consultórios médicos, dentários e farmácia. Realizamos consultas e atividades de educação em saúde. A infraestrutura é simples. Dormimos em redes, tomamos banho em rio, comemos na comunidade. Durante o atendimento evangelista, trabalham com crianças e adultos. E às noites temos cultos evangelísticos. O testemunho dos profissionais fala alto, pois deixa seu conforto e trabalham duro, sem ganhar dinheiro. Voltam cansados, mas muito animados com o que viveram e receberam do Senhor. As opções. Missões Evangélicas de Assistência aos Pescadores, a MEP. A MEAP. É outra missão que trabalha com voluntários em saúde, assim como o Barco Luz do Tietê, em São Paulo. Muitas igrejas locais têm promovido dias especiais de atendimento, nas quais profissionais da igreja se mobilizam para atender as comunidades onde estão inseridos. Outros missionários funcionam como braços da igreja, atendendo a grupos específicos de pessoas, como Mocidade para Cristo, né? ABU, quer dizer, Aliança Bíblica Universal, Mães que Oram, Sopão, Capelania Hospitalar, Ações em Presídios e outros. Em situações de desastres naturais, como enchentes, desabamentos, a mobilização da igreja tem feito muita diferença. Então a gente viu aqui, concluímos, né, que a gente pode ter muitas opções para a gente trabalhar em missões, né? Que a gente possa realmente ter aprendido, ter posto no coração e vamos pôr em prática, procurar, na medida do possível, pôr em prática tudo que a gente viu aqui, que nós falamos aqui, através dessa lição. Que sirva para mim, que sirva para você. A conclusão. Deus procura corações obedientes e dispostos a ficar em suas mãos. Os grandes movimentos missionários começaram com poucas pessoas, pequenos grupos reunidos em oração, que tinham em comum o desejo de cumprir a vontade do Pai. Comece em sua casa. Mantenha o coração disponível ao Senhor. Dê passos, busque envolver-se.
você verá a maravilha, as maravilhas do Senhor. Não há privilégio maior. Então, meus irmãos, que realmente que Deus tenha falado para nós nessa manhã que nós precisamos fazer para servir melhor ao Senhor, né? Que nós possamos verdadeiramente pôr em prática, não ser apenas um ouvinte, porque do jeito que falou para mim, falou para você. A cada dia mais nós estamos aprendendo para poder nos aperfeiçoar e fazer mais da vontade do Senhor. Amém? Quero agradecer a todos os amados irmãos, né? Pela paciência, por esse estudo, que hoje houve muito, de manhã houve muito assim, houve um atraso, né? E vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade que Deus me dá em falar essas coisas. Fechamos nossos olhos e oramos. Santo e maravilhoso Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia, Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra, por esse estudo de hoje, Senhor. Ó Deus, obrigada, Deus. Me abençoa, Senhor. Abençoa toda a minha família, Senhor. Que eu possa fazer tudo isso que está aqui, Senhor. Que eu possa fazer tudo o que foi ensinado aqui, eu possa pôr em prática mais e mais, Senhor. Que eu não faça nem a metade, ó Deus. Me ajuda a fazer tudo o que foi ensinado aqui, Jesus. Ajuda, Senhor, e capacita cada um dos ouvintes, Senhor, que está no outro lado, meu Pai, que está aqui, ouviu essa palavra, Senhor, que comece a pôr em prática na vida dos filhos, do marido, da vizinhança, Senhor, dos netos. Ó Deus, capacita, Senhor, e dá sede, meu Pai, de fazerem a tua vontade, de fazer o teu querer, Senhor. Ajuda, Deus, nos capacita, Senhor. Abre nossos olhos, a nossa visão espiritual, Senhor, para o campo missionário, para fazermos a nossa parte, como também missionário. Ó Deus, fica conosco, Senhor, nos abençoando por mais esse dia, ó Pai. Abençoa nossos familiares, abençoa todos, meu Pai. Abençoa nosso país, nosso bairro, nossa nação, Senhor, e outros países que estão sofrendo, Senhor. Ó Deus, precisando, sedento da tua palavra, Deus. Abençoa cada um missionário, Senhor, que está ali nesta hora, nos hospitais, Senhor, nos presídios, pregando a tua palavra, falando do teu grande amor, Jesus. Seja cada um dando força, dando saúde, dando renovo espiritual, Senhor. Porque nós sabemos a quem nós servimos, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos capacita. E que à noite possamos, ó Deus, às 18 horas, meu Pai, assistir, participar, Senhor, de mais um culto da família, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Continua conosco, nos abençoando por mais esse dia, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus.